Bem-vindos ao Mistérios Arcanos, onde sua mente será ativada. Não esqueça de deixar seu like e comentar se gostar de nosso conteúdo. Desde o século XII, a profecia de São Malaquias paira sobre o Vaticano como um prenúncio do fim dos tempos. Segundo essa previsão, haveria 112 papas antes da destruição da Igreja. O último deles, conhecido como Petrus Romanus, lideraria a Igreja em meio a tribulações e ao colapso final. Agora, em 2025, o Papa Francisco, amplamente identificado como esse último Papa, está gravemente doente. Rumores indicam que ele já recebeu a extrema unção, um sacramento tradicionalmente concedido a moribundos. Mas o que isso significa? Estaríamos diante da confirmação de uma das profecias mais temidas da história? Recentemente, fontes do Vaticano informaram que o Papa Francisco, de 88 anos, foi hospitalizado com pneumonia bilateral e uma infecção polimicrobiana. Apesar dos relatos oficiais indicarem uma melhora, rumores vindos da imprensa italiana sugerem que ele já teria recebido a extrema unção. A Santa Sé ainda não confirmou essa informação, mas a simples possibilidade levanta questões perturbadoras. Afinal, a extrema unção é dada apenas quando há risco iminente de morte. Se isso aconteceu, é possível que o Vaticano esteja ocultando a gravidade da situação. A lista de papas atribuída a São Malaquias terminou no 112º nome, Petrus Romanus. Segundo o texto, esse último papa enfrentaria grandes tribulações, enquanto a cidade das 7 colinas, Roma, seria destruída. Francisco, embora argentino, adotou o nome de São Francisco de Assis, cujo nome de batismo era Giovanni di Pietro di Bernardone, o que pode ser interpretado como uma ligação ao Pedro Romano da profecia. O Papa Francisco também tem sido uma figura controversa dentro da própria Igreja. Seu ecumenismo extremo, sua postura progressista e sua abertura a temas como união interreligiosa e inclusão de grupos antes rejeitados pela doutrina tradicional fazem dele um papa atípico. Além disso, sua aparente simpatia por ideologias globalistas e sua participação em encontros com líderes da ONU e do FEM, Fórum Econômico Mundial, levantam suspeitas sobre seu verdadeiro papel. Francisco também defendeu a aceitação de uniões civis entre pessoas do mesmo sexo, um passo inédito na história do papado e uma afronta à doutrina tradicional. Para muitos, essas atitudes são um sinal claro de uma tentativa de diluir os princípios da Igreja para alinhá-la a uma ordem global nova. A profecia de São Malaquias não fala apenas do fim da Igreja, mas também de tribulações para a humanidade. Curiosamente, a situação mundial se agrava a cada dia. A guerra entre Israel e Hamas, conflitos na Ucrânia, a possibilidade de crises econômicas e a ascensão de sistemas de controle global, como moedas digitais e vigilância massiva, criam um ambiente que se encaixa perfeitamente no cenário apocalíptico descrito na profecia. Seria esse o grande momento em que o mundo se curva a uma liderança espiritual falsa, como previsto nas Escrituras? Se Francisco realmente for o último Papa, o que acontece depois? Haveria uma sucessão papal ou a Igreja entraria em colapso? Há teóricos que acreditam que, após Francisco, pode surgir um líder religioso não eleito pelo conclave, mas colocado pelo sistema global para instaurar uma nova ordem espiritual, possivelmente o falso profeta descrito no Apocalipse. Esse líder, aliado ao Anticristo, poderia unificar religiões sob um único dogma, preparando o mundo para uma nova era de controle absoluto. Diante de tantos acontecimentos, fica difícil ignorar os paralelos entre a profecia de São Malaquias e a realidade que vivemos. Se o Papa Francisco realmente estiver à beira da morte, isso pode desencadear mudanças que redefinirão o destino da Igreja e do mundo. Seu legado de polêmicas e alianças questionáveis pode ter sido o prenúncio de uma transformação irreversível. A pergunta que fica é:
Estaremos próximos do cumprimento dessa profecia? Ou haverá uma reviravolta inesperada nos próximos dias? Preparem-se. A escuridão avança e o inevitável já começou. Descubra o que não posso revelar aqui. Acesse o e-book Mistérios Arcanos e veja a verdade sem censura.